Oi, Rita. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Podemos começar? É a Adriana que está falando, não sei se você está me vendo. Podemos sim. Estamos todos aqui, todos os alunos estão aqui. Então, podemos começar, mande brasa aí. Tá. Eu vou fazer as apresentações também de alguns casos clínicos durante os slides, e no final eu tenho 2 casos clínicos para vocês discutirem. Tá certo? Certo, doutora. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o pessoal do internato. Quero agradecer à professora Adriana pelo convite. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre pneumonia adquirida na comunidade e vamos também trazer alguns casos para a prova de ideia. Na verdade, eu acho que... Doutora Rita, Sim. aqui o áudio ficou bem ruim, eu não sei se é só aqui no meu. Aqui também tá ruim, Léo. Aqui também não tá muito bom, não. Tá meio distante. O áudio. Professora Rita, aumente o volume do seu computador. Certo, estou vendo. Vamos lá tentar de novo. Aqui normalizou o áudio, tá perfeito agora. Aqui também tá ok. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o pessoal do internato. Pneumonia é, por definição, a inflamação aguda do parênquima pulmonar. Ela tem origem em um agente infeccioso, que podem ser bactérias, fungos ou vírus. Ela vem da comunidade, é um paciente que está na comunidade, ou então que adentrou o ambiente hospitalar em até 48 horas. As pneumonias que ocorrem relacionadas à hospitalização prévia nos 90 dias anteriores, ou em pacientes que provêm de asilo ou de casas de saúde, que receberam antibióticos recentemente, quimioterapia, tratamento para escara nos últimos 30 dias, que está em programa de diálise ambulatorial, em geral apresenta diferença no agente etiológico e no tratamento. Essas pneumonias, nestes casos, são definidas atualmente como pneumonia associada a cuidado de saúde. Como o pulmão possui uma grande superfície epitelial em contato com o ambiente externo, esse contato propicia a entrada de partículas aéreas, inclusive os micro-organismos. Quando os micro-organismos suplantam os mecanismos de defesa do aparelho respiratório, há o desenvolvimento da infecção do trato respiratório inferior. As pneumonias são um grande desafio para o médico que precisa estar atento às suas facetas. A pneumonia adquirida na comunidade constitui a principal causa de morte por doenças infecciosas em várias partes do mundo e é responsável pelo consumo de boa parte dos recursos despendidos na área da saúde. Streptococcus pneumoniae permanece como a bactéria de maior prevalência na pneumonia de comunidade. No Brasil, se observou uma queda na mortalidade de 1990 a 2015 até substancial de 25%. Acredita-se que pela melhora da situação socioeconômica, por maior acesso aos cuidados de saúde, pela disponibilidade de antibióticos e pela política de vacinação. A gente quer ressaltar a vacina contra a influenza, já que a gripe é um dos fatores precipitadores das infecções do trato respiratório, principalmente em idosos e pacientes com alguma comorbidade.
Entre os patógenos identificados como causadores da PAC, é o Streptococcus pneumoniae o principal agente, seguido do Mycoplasma, da Clamidófila, do Hemófilos. Mas não menos importante tem a Legionella, os bacilos gram-negativos, como a Pseudomonas, e os Staphylococcus aureus. A maior parte desses agentes infecciosos alcançam as vias aéreas inferiores pela aspiração de material da orofaringe. A via inalatória é outra forma encontrada de contaminação. É a via dos vírus, né? A gente tem um grande exemplo na atualidade, que é o coronavírus, a legionela e as micobactérias, que nem está nessa lista aqui registrada, mas que é altamente prevalente na nossa comunidade. A via hematogênica é a principal via de contaminação pelo Staphylococcus aureus. A pneumonia é tipicamente um quadro de apresentação aguda, onde o paciente procura o serviço médico em poucos dias de sintomas. Esses sintomas característicos são a tosse, que no início ela pode se apresentar seca, mas com o decorrer da doença começam a aparecer expectoração. No início a secreção é mucoide e pouco depois ela passa a ser purulenta, às vezes até com sangue. Falta de ar, que denota uma gravidade da patologia. Dor torácica, em geral, referida como encontada e que piora com a tosse e a inspiração profunda. A febre, a gente pode encontrar na grande maioria dos pacientes. E outras manifestações sistêmicas, como confusão mental, dor de garganta, cefaleia, sudorese. Às vezes, no idoso, a confusão mental é o único sintoma que ele refere. No exame físico, podemos encontrar a síndrome clássica da condensação, no qual nós vemos a palpação, movimento do frêmito tóraco vocal. Na ausculta, nós podemos auscultar estertores. Não raro, a pneumonia pode evoluir com derrame pleural. Se esse derrame pleural é pequeno, né, chamado parapneumônico, normalmente não há alteração do frêmito, nem da ausculta pulmonar. Porém, se esse derrame pleural ele se torna volumoso, então nós vamos encontrar os achados do exame físico típico do derrame pleural. Diminuição do frêmito tóraco vocal, abolição ou diminuição da ausculta pulmonar, maciez da percussão. Todos esses achados clínicos, né, tanto dos sintomas como do exame físico, ele precisa ser corroborado com uma radiografia do tórax, onde nós possamos localizar uma opacidade pulmonar nova. Então, para diagnóstico de pneumonia, há necessidade de que haja uma opacidade pulmonar nova no raio-x. E não se encontrando essa opacidade pulmonar, nós podemos, não é que o paciente não tenha infecção respiratória, ele pode ter infecção respiratória, mas a gente denomina de traqueobronquite. Pneumonia, a gente reserva para essa opacidade, para aquele envolvimento global pulmonar que a gente até viu no primeiro slide. A radiografia do tórax é essencial para o diagnóstico da pneumonia, principalmente para diferenciá-la de outros quadros infecciosos, como a traqueobronquite, como a sinusite, e elas têm sintomas semelhantes, mas que a radiografia do tórax, nestes casos, é normal. Então, a radiografia do tórax contribui no diagnóstico, ela avalia a extensão das lesões, detecta se o paciente está fazendo complicações, auxilia no diagnóstico diferencial
diferencial e também ela vai contribuir para ver a evolução dos sintomas, se houve regressão da lesão ou não. Porque se não houver tido regressão, a gente vai ter que prosseguir nesse diagnóstico e avançar nesse diagnóstico. Não é que o médico, sem o raio-x do tórax na atenção primária, ele não possa tratar os sintomas da infecção do trato respiratório. Pode e deve. Porque em alguns momentos, por exemplo, no ambulatório, no posto de saúde, não é possível você ter um raio-x do tórax de imediato. Você pode medicar, deve medicar, mas solicitar a radiografia do tórax para que possa ser evidenciada a lesão, confirmando a pneumonia, ou descartando, se for o caso. Um conceito sobre como fazer o tratamento e diagnóstico do paciente. Gente, O paciente deve iniciar os antimicrobianos, né, se existe uma suspeita grande. O que se observa, os estudos mostram, é que menos de 40% dos médicos são capazes de diagnosticar pneumonia apenas com base no exame físico. Então, dentro deste contexto, a radiografia deve ser obrigatória para todo paciente com PAC. Se não para iniciar o tratamento, pelo menos para que seja acompanhada a evolução com o uso da medicação. Também, quando há dúvida quanto ao diagnóstico ou necessidade de um diagnóstico diferencial, o raio-x é imprescindível. E se o paciente indicar internamento para ele, a radiografia do tórax é mandatória. Outro exame relativamente simples e que nos faz, assim, dar um diagnóstico da pneumonia adquirida na comunidade com mais precisão é a ultrassonografia do tórax. Ela tem uma maior sensibilidade e acurácia do que a radiografia do tórax, e pode encontrar consolidações, padrão intersticial, lesões subpleurais. Além disso, ela é capaz de detectar o derrame pleural, quantificar, descrever o aspecto desse derrame, visualizar se ele tem loculações e orientar para a função desse derrame, se for necessário. Além disso, a vantagem dele é que ele pode ser utilizado em gestantes e em indivíduos restritos ao leito, cuja radiografia do tórax fica de má qualidade. O grande problema da ultrassonografia do tórax é encontrar, por exemplo, na emergência, um médico habilitado que possa realizá-lo com frequência para pacientes com suspeita de pneumonia. Um outro exame radiológico importante para o diagnóstico de PAC seria a tomografia do tórax. Ele é mais sensível, porém tem um alto custo e uma alta exposição à radiação. Mas os pacientes obesos, imunossuprimidos, aqueles que já possuíam uma alteração radiológica prévia, aqueles com suspeita de infecção fúngica, ou que a PAC está complicando, por exemplo, com abscesso de pulmão, com empiema, ou vai investigar falta de resposta clínica, a medicação já instituída, a tomografia do tórax é um exame excelente. A PAC deve ser classificada de acordo com alguns scores. Esses scores, eles servem para classificar em leve, quando não há sinal de gravidade. Quando existe alguma presença de gravidade, esse paciente necessita ser internado. Nos pacientes internados, existe um subgrupo de maior gravidade, intitulado PAC grave, que necessita de cuidados intensivos. Então, os índices de gravidade, os scores, eles podem ser usados para avaliar o local onde será efetuado o tratamento do paciente. Porém, a decisão
será sempre do médico assistente. Um dos mais usados é o índice de Kolbe, que ele avalia a confusão mental, ureia maior ou igual a 55, frequência respiratória maior ou igual a 30, uma pH sistólica menor que 90 ou menor ou igual a 60, e idade de 65 anos. Para cada critério preenchido, atribui-se um ponto. Teve-se, portanto, um score que varia de 0 a 5. Pacientes com score 0 ou um ponto, na verdade, esse paciente está pontuando apenas a idade. Então, podem ser tratados em domicílio. Os demais devem ser internados. Em outras palavras, o paciente que apresenta confusão mental, ureia elevada, taquipneia, hipotensão, são dados que, isoladamente, eles indicam internação do paciente. Além de auxiliar na decisão da internação ou não do paciente, o score de Kolbe dá uma ideia sobre o risco de óbito, como está aqui ilustrado. Então, simplificando, se pelo índice de Kolbe ele tem de 0 a 1, a mortalidade situa-se em torno de 1,5%. O tratamento pode ser ambulatorial. Se a pontuação já é 2, ele tem uma mortalidade intermediária de 9,2%. O tratamento é hospitalar. 3 ou mais pontos, a mortalidade já é bem maior, 22%. Então, é um tratamento hospitalar com PAC grave. E se ele atinge nível de 4 ou 5 pontos, considerar internamento em UTI. Um outro score muito utilizado é o PSI, escrito por Fine e colaboradores, que é o índice de gravidade da pneumonia. Ele compreende 2 etapas. Na primeira, são avaliadas as características demográficas, da história e do exame físico do paciente. Se nenhum dado desta etapa for positivo, o paciente é definido como classe 1 e não necessita de maior exploração complementar. Entretanto, se na primeira etapa algum dado for positivo, passa-se para a segunda, que vai considerar dados da gasometria arterial, do hematócrito, da ureia, do sódio, da presença ou não de derrame pleural e na radiografia do tórax. Cada um desses dados, bem como os avaliados na primeira etapa, eles recebem uma pontuação. E em função do total de pontos, os pacientes são separados em 5 classes. O índice de Fine ajuda a evitar internações desnecessárias nos pacientes com baixo risco de mortalidade. São 5 classes, sendo que as classes de 1 e 2 mostraram mortalidade inferior a 1%. Então, nestes pacientes, o local sugerido para o tratamento é ambulatório. A partir da classe 3, a mortalidade já aumenta para 2,8% e uma internação breve pode ser sugerida. Nas classes 4 e 5, a internação é sempre a sugestão. A grande limitação do PSI é a sua complexidade, a partir da segunda etapa, na qual muitas variáveis com diferentes pontuações são mensuradas, tornando-o pouco prático. A Sociedade Brasileira de Pneumologia, em sua diretriz de 2009, tem preferido o Kolbe. Sugere ainda a avaliação de possíveis comorbidades descompensadas, oximetria e outros problemas que possam inviabilizar o tratamento por via oral. A Sociedade Torácica Americana e a Sociedade de Doenças Infecciosas, eles fizeram um score baseado em critérios maiores
PaO2, relação FiO2 menor de 250, filtrados multilobários com fusão mental, ureia elevada e a PA sistólica menor de 90. Para a ATS, são necessários um critério maior ou 3 menores. Na Sociedade Brasileira de Pneumologia, eles indicam, para o UTI, um critério maior ou 2 menores. Já são prerrogativas para a internação na unidade de terapia intensiva. A partir dessa introdução, vamos começar a ver os casos clínicos. E a partir daí, a gente formular algumas hipóteses, ver o diagnóstico, fazer o score e iniciar o tratamento. Paciente ZB, 29 anos, masculino, há 4 dias com quadro súbito de dispneia, dor ventilatório dependente e febre, 38,5. Era portador de anemia falciforme, já tinha um diagnóstico há 15 anos. Há 5 meses ele parou de usar a medicação para o controle da doença. Não era tabagista, ao exame encontrava-se hipocorado, quitérico e febril. E uma frequência respiratória de 32 incursões por minuto. Uma frequência cardíaca também elevada, 112. E a ausculta pulmonar apresentava estertores finos em base e terço médio direito. A saturação ao ar ambiente era de 83%. Os exames complementares disponíveis nesse caso, a gente tinha uma hemoglobina de 5 mg por decilitro, tinha um leucograma com 12.300, ou seja, uma leucocitose discreta, mas com a presença de desvio à esquerda, 8 bastões 72 segmentados, plaquetas normais, o aumento da bilirrubina, a nível de bilirrubina indireta e o aumento do DHL. Na gasometria arterial, a gente vê que ele está no limite do pH, mas apresenta já uma hipoxemia, tem um PaO2 de 60. Está hiperventilando, tem 22 de PaCO2 e a saturação encontra-se em 90%. Então, a partir daí do exame físico, da história, dos exames complementares, que outros exames nós precisaríamos para o diagnóstico? Então, se a gente pensa em PAC, a primeira coisa seria considerar a realização de uma radiografia do tórax. Porque ela, associada à anamnese e ao exame físico, é a tríade propedêutica clássica para a PAC. Assim sendo, nosso paciente realizou uma radiografia do tórax, onde a gente visualiza uma consolidação no terço médio do pulmão direito. Ele não tem a incidência em perfil, então a gente descreve que ele tem no terço médio. Após dar o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade, pelo exame físico, anamnese, exames complementares, a segunda pergunta que nós temos que responder é onde tratar. Se a gente vai tratar a nível de ambulatório, se é nível de enfermaria, ou se o paciente precisa ser levado para uma UTI. Pelo índice de Corp, nosso paciente ficaria no estágio primeiro, porque das operações que o Corp sugere, ele é consciente, nós não temos o registro da ureia, ele só tem de alterada frequência respiratória. A PA sanguínea está normal e ele tem 29 anos. Então, ele ficaria aqui como tendo um ponto, que é baixa mortalidade e é um candidato ao tratamento ambulatorial. Então, nosso paciente, pelo índice de Corp, ele teria uma pontuação de 1, que seria só por conta da frequência respiratória. Pelo índice de Fine, ele teria a idade, 29 anos, a
a frequência respiratória, que daria 20 pontos, e um hematógrafo abaixo de 30, que daria 10 pontos. O somatório, 59. Todos esses ficariam na classe 1. E o PUD seria classe 2 e o FAINE seria classe 1, que indicam o tratamento a nível de ambulatório para este paciente. Então, pelo SFOR, nosso paciente seria tratado a nível de ambulatório. Então, para tratá-lo, o germe mais prevalente em comunidade seria o pneumococo. Pensando nisso, que antibióticos a gente poderia utilizar? As recomendações britânicas e europeias, elas promovem a amoxicilina como o tratamento de primeira escolha. E o macrolídeo seria uma alternativa. Já os americanos, eles defendem que o pneumococo deve ser tratado, mas deve ser associado a um tratamento para um germe atípico. Por isso, eles sugerem o beta-lactâmico associado ao macrolídeo ou à doxiciclina. Já o SBPT, ao grupo de infecções respiratórias mais recentemente, ele sugere uma monoterapia apenas com beta-lactâmico ou com macrolídeo para pacientes ambulatoriais, que não tenham comorbidades, que não tenham feito uso recente de antibiótico, que não tenham nenhum fator de risco para resistência, nem contraindicação ou alergia a esta droga. Outras orientações válidas seria reservar as fluoquinolonas para pacientes com fatores de risco, uma doença mais grave, ou que não tenha outra opção de tratamento. É muito comum a gente ver em emergência o paciente já vir medicado com a fluoquinolona como primeira escolha. Às vezes, uma quinolona de quarta geração. Quanto aos macrolídeos, a azitromicina é mais efetiva in vitro contra o hemófilos influenza do que a claritromicina. Então, ela deve ser preferida em pacientes com DDoC. Os riscos de infecção por agentes patógenos recomenda-se o tratamento ambulatorial com macrolídeo beta-lactâmico ou com a fluoquinolona respiratória por pelo menos 5 dias. Então, para fazer o tratamento de pacientes a nível ambulatorial, se o paciente é previamente rígido, nós podemos fazer a opção do macrolídeo ou do beta-lactâmico. Se ele tem alguma doença associada ou usou antibiótico nos últimos 3 meses, optamos pela quinolona ou beta-lactâmico associado ao macrolídeo. Se ele foi internado, mas ele é não grave, a mesma opção do item anterior, ou uma quinolona ou beta-lactâmico com macrolídeo. Se ele foi admitido na UTI, mas não tem risco de pseudomonas, então podemos usar um beta-lactâmico com quinolona ou macrolídeo. Se existe o risco das pseudomonas, o beta-lactâmico tem que ser antipseudomonas e a quinolona, de preferência, ciprofloxacina em dose alta. Então, a despeito dos scores orientarem o tratamento a nível de ambulatório, mas eles não mensuraram alguns pontos que existem no caso clínico deste paciente e são relevantes para a gente dar o diagnóstico de que ele tem uma PAC agravada. Né? Ele tinha uma anemia de 5 pontos a hemoglobina. Ele, por ser um paciente com anemia falciforme, ele estava desidratado, estava com dor. Né? É um paciente que estava hipoxêmico, ele precisou de oxigenoterapia. Então, um paciente que a gente tem que tratar como um paciente grave. A medicação escolhida foi um beta-lactâmico, a cefalosporina de terceira geração, associada ao macrolídeo. Durante o internamento foram colhidas hemoculturas e foi isolado, desse tratamento, foi isolado os streptococcus na hemocultura, confirmando o diagnóstico etiológico presuntivo. O tratamento foi mantido por 14 dias. Na atualidade, nós tentamos manter um tratamento mais rápido, de cerca de 7 dias, no máximo 10 dias de antibióticos.
Vamos agora ver um outro caso, né, para a gente ver outro aspecto relacionado ao patógeno diferente do pneumococo. Paciente do sexo feminino, de 15 anos, há 10 dias apresentava abscesso na parte posterior da coxa. Nos últimos 2 dias começou a apresentar febre alta de até 39 graus, tosse seca, dispneia e piora do estado geral. Já apresentava cianose, estava descorada, tinha uma perfusão periférica lentificada, uma frequência cardíaca de 104, uma PA de 90 por 60, mas ela era muito jovem, a gente não pode dizer que isso só já é o início do choque, e uma frequência respiratória de 36, uma ausculta pulmonar rica, com sopro brônquico, pneumótórax sistêmico, estertores crepitantes, subcrepitantes em ambos os pulmões, mais intensos à esquerda. E exames complementares, ela mostrava uma anemia, com hemoglobina de 10, TSH elevado de 45, uma leucocitose discreta, 12.500, angio esquerda. Nos exames complementares de imagem, nós observamos no raio-x do tórax uma consolidação nos 2 terços inferiores do tórax esquerdo, um apagamento do seio fosfofrênico, odema inferior derrame pleural associado, e uma consolidação no terço médio direito. Ao realizar uma tomografia do tórax, nós observamos algumas lesões cavitadas bilaterais, né, tanto à direita como à esquerda, associadas a uma consolidação e um provável derrame pleural à esquerda. Esse caso nos faz pensar que o quadro clínico e radiográfico confirmando a pneumonia, nós precisamos agora descobrir qual o agente etiológico. A presença de um foco infeccioso na pele ou tecido celular subcutâneo, a presença de lesões radiográficas com múltiplos focos e cavidades, nos faz pensar num agente chamado Staphylococcus aureus, que é um agente extremamente necrofilizante, que faz uma infecção grave, por isso que a paciente estava taquipneica, taquicárdica, considerada com hipotensão arterial, cujo diagnóstico de entrada já era uma sepse grave. Apresentava envolvimento pulmonar bilateral, né, com presença de cavidade e provavelmente de derrame pleural, que são sinais radiográficos de gravidade da patologia. Pensando em pneumonia por estafilococcus, as opções terapêuticas são vancomicina ou linezolida. Vamos ver agora a evolução dessa paciente no caso 2. A paciente foi internada e começado o tratamento com vancomicina. Foram colhidas amostras de descarga e de hemoculturas, ambas positivas para Staphylococcus aureus. A tomografia foi solicitada para uma melhor avaliação das imagens pulmonares, que foi aquela que a gente já viu no início do caso. Em menos de 48 horas, a paciente apresentou piora do padrão respiratório, foi necessário entubá-la, colocar em ventilação e ela ficou 10 dias no respirador. Houve resolução do quadro infeccioso, consequentemente da insuficiência respiratória e a retirada da ventilação mecânica com alta hospitalar. O Staphylococcus aureus, penicilina resistente, vindo da comunidade, tem como apresentação típica pneumonia necrotizante de rápida evolução. Pode estar associada a lesão cutânea ou então a esportes coletivos em pacientes rígidos. Para esses pacientes, o tratamento é uma medicação que por força suprimir a produção de toxina. E o tratamento de escolha geral é clindamicina, sulfamethoxazol com trimetropina ou linezolida. A linezolida em pacientes graves em UTI tem se mostrado superior ao tratamento com a vancomicina.
Essas medicações é porque elas podem ser usadas por via oral. Agora nós vamos dar início a um caso em que ele é considerado uma condição especial, mais frequente nas infecções no trato respiratório advindos da comunidade. MAS, 30 anos, do lar, natural procedente de Jaboatão. Refere que desde a infância tem tosse produtiva, com secreção amarelada e cansaço. Alguns momentos as crises se exacerbam mais e necessita usar antibióticos. Negatabagismo, epilismo. E ela relatava na história dela que aos 5 anos de idade ela teve difteria e necessitou ser entubada e traqueostomizada. O exame físico estado geral regular, hidratada, febril, físico, e um hormônio vesicular rude, com roncos e estertores finos difusos em ambos os hemitórios. Ritmo cardíaco regular, bolhas normofonéticas, sem alteração de frequência cardíaca, pressão ou frequência respiratória. Então, a descrição da tomografia dessa paciente, ela tem lesão estrutural nos ápices, com cavitação, algumas bronquiectasias, com paredes espessadas. Neste outro exame, podemos observar várias bronquiectasias, né, císticas, cheias de secreção na parte inferior do pulmão. Essas estão completamente obstruídas por secreção. Então, pacientes internados, pacientes que têm uma doença pulmonar estrutural grave, pacientes que receberam recentemente algum antibiótico, ou os que fazem uso de corticosteroides sistêmicos ou imunossupressores, a pseudomonas aeruginosa é uma grande possibilidade. Então, para que a gente possa tratar a fluoquinolona com atividade antipseudomonas, no caso, a ciprofloxacina associada a um beta-lactâmico ou a um aminoglicosídeo, é a opção terapêutica. Então, quando a gente pensa em um paciente com pseudomonas, a gente opta por um beta-lactâmico antipseudomonas associado a uma quinolona. No caso, a ciprofloxacina ou levofloxacina. Ou um beta-lactâmico antipseudomonas mais um aminoglicosídeo e associado um macrolídeo ou uma quinolona respiratória. Porque também cobre legionela e pneumococcus resistente. Então, pseudomonas é um germe que pode estar na comunidade, principalmente nesses pacientes que já têm alguma doença estrutural pulmonar. Os bronquiectásicos, muitas vezes, eles são colonizados por pseudomonas. E tem os períodos em que eles exacerbam essa infecção e necessitam de tratamento. Outro caso que vale a pena a gente ver em paciente com pneumonia adquirida na comunidade são pacientes que são imunossuprimidos e que a gente tem que estar atento a patógenos que possam atingir esses pacientes. Paciente do sexo masculino, 60 anos, branco, natural e procedente de São Paulo. Apresentou febre de 20 dias, cerca de 38,5. Dispneia os grandes esforços, sudorese, uma tumoração em região cervical direita e braço esquerdo. Estava em uso de corticoide, prednisona, havia 3 meses. No momento da consulta, usava 20 mg por dia, mas já tinha chegado a usar 60 mg dia para o tratamento de uma bronquiolite obliterante. O paciente não era tabagista e não tinha outras doenças associadas. O exame físico estava em bom estado geral e, além da febre, apresentava roncos em ambos os hemitórax e nódulos subcutâneos, tanto na região cervical direita e no braço esquerdo, com 5 centímetros de diâmetro e sem sinais flogísticos.
Na radiografia do tórax inicial, apresentava múltiplos cortes pulmonares bilaterais com alguns infiltrados. Quando se realizou a tomografia, se observou os múltiplos nódulos, alguns cavitados, disseminados em ambos os pulmões. Nos exames laboratoriais, todos foram normais. Ele foi realizado a sorologia para o HIV, que foi negativa, 2 hemoculturas que foram negativas, foi realizada uma fibrobroncoscopia com lavado broncoalveolar e biópsia transbrônquica, que também foram normais, não se evidenciando o patógeno responsável pelas alterações. Foi realizada a punção do nódulo que ele tinha subcutâneo cervical e a cultura do material foi positiva para nocardia asteroides. Com diagnóstico de nocardiose, o paciente foi submetido também à tomografia do crânio, porque a nocardia também provoca abscessos intracranianos. O paciente foi tratado com sulfamethoxazole de metropina, na dose de 10 mg por dia, por 6 meses. Apresentou resolução completa dos sintomas, evolução dos nódulos subcutâneos e melhora radiológica significativa. Esses aqui são os exames após o tratamento, onde a gente observa um raio-x do tórax, só com algumas alterações cicatriciais aqui no ápice esquerdo, e na tomografia do tórax também à esquerda ficaram algumas lesões cicatriciais. Aqui nós vamos trazer, nesse quinto caso, um patógeno que a gente nunca deve esquecer em comunidade, paciente internado ou mesmo na UTI. É um patógeno que é altamente prevalente e ele normalmente não causa a pneumonia, é raro ele causar, mas ele é um fator de confundimento em várias lesões radiográficas ou até mesmo sintomatológicas. Feminina, de 21 anos, ela às 6 horas ela começou a apresentar tosse e hemoptise, e foi quantificada em cerca de 300 ml. Não havia relato de episódio anterior, negava qualquer outra sintomatologia. Foi internada nessa época, em 2004, no final de 2004. E na história pregressa, ela dizia que em maio deste ano, de 2004, ela foi tratada com ciprofloxacina, após o diagnóstico de uma pneumonia, e desde então vinha assintomática. Então, a admissão do exame físico foi normal, ela apresentava uma hemoglobina de 13, um leuco normal, centímetro esquerda, e um coagulograma normal. Esse primeiro raio-x é de maio de 2004, onde, por ele, a gente não evidencia nenhuma lesão tão específica. A tomografia já mostra uma pequena lesão, que é o infiltrado no pulmão direito. Em dezembro de 2004, as lesões já têm uma evolução maior. Vejam, observem que já existe uma consolidação em quase todo o pulmão direito, com um infiltrado associado, fazendo até árvore em brotamento. Aqui a consolidação é maior e tem também algum infiltrado em árvore em brotamento. O raio-x da paciente, assim que ela foi para a UTI, com o sangramento volumoso, mostrava uma pacificação de todo o pulmão direito e a metade inferior do pulmão esquerdo. Logo depois do terceiro sangramento, ela estava com opacidade de ambos os pulmões. Provavelmente, o sangramento era um pulmão encharcado de sangue. Vamos ver a evolução dessa paciente. A primeira radiografia que a gente tinha mostrado em 2004, maio de 2004, a segunda de dezembro de 2004, quando mostrava a progressão das lesões.
ela realizou uma broncoscopia por conta da hemoptise e revelou um coágulo obstruindo a luz do bronco do lobo inferior direito. Apresentava hiperemia, mas não tinha mais sangramento em atividade. Um dia após a admissão, a paciente apresentou hemoptise maciça acima de 1 litro. Foi transferida para a UTI, entubada, colocada em ventilação mecânica. A baciloscopia do lavado veio positiva para a BAL. A paciente evoluiu com novo sangramento volumoso, sendo ida a óbito. Então, o que a gente pode ver deste caso é o seguinte: a paciente foi tratada como uma pneumonia de comunidade em maio de 2004. Quando ela melhorou dos sintomas, ela disse que estava assintomática, ela não fez mais nenhum exame radiográfico de controle. Só que a ciprofloxacina, ela também atua na tuberculose, pode mascarar a doença. Mas a paciente continuou, pelas imagens que a gente observa, evoluindo na doença. Quando procurou o tratamento, as lesões já eram tão graves que ela fez um sangramento volumoso depois a óbito. E era apenas tuberculose. Então, tuberculose é uma doença que a gente nunca pode esquecer, nem em comunidade, nem em hospital e nem no UTI. Ilustração, algumas imagens radiológicas sugestivas de pneumonia. Esse aqui, esse raio-x, tem uma consolidação para a cardíaca esquerda, mas ele tem alguns focos também à direita. Nessa outra, também temos um envolvimento bilateral pelo raio-x. E a tomografia evidencia lesões, inclusive cavitadas, né? Bilaterais, algumas cavitadas. Muito sugestivos de estafilococos, as pneumatoceles provocadas pelos estafilococos. Já esse aqui mostra no raio-x infiltrado difuso no pulmão direito e no esquerdo também. A tomografia a gente só está pegando o lado esquerdo, que mostra um padrão em vidro fosco. Hoje em dia é muito comum nos pacientes com coronavírus. Esse aqui é infiltrado multiglobular difuso, né, com vários micronódulos. Isso aqui é de um paciente com pneumonia pelo herpes. Já essa radiografia mostra uma condensação heterogênea no pulmão direito, mas a gente vê alguns focos de infiltrado no pulmão esquerdo. Essa outra, um infiltrado na base do pulmão direito, no esquerdo também, evoluindo para um aumento e fazendo uma verdadeira consolidação à direita. Um caso bem mais atual, na verdade, infiltrado difuso, cheio de micronódulos, né? A tomografia com vidro fosco, quase 50% ou mais desse pulmão, típico do coronavírus. Esse é um paciente que teve o Covid recentemente. Está aqui a tomografia da mesma paciente logo após o tratamento. A gente observa ainda os infiltrados discretos em relação ao que era. Esta paciente não necessitou de ventilação mecânica. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Pronto. A aula, a explanação terminou. Eu tenho 2 casos para passar para vocês. Eu não sei se eu passo e vocês me mandam por e-mail, assim, o que é que vocês acham, porque tem alguns questionamentos, ou se querem discutir agora. Se tem alguma dúvida da aula. Eu acho, assim, na minha opinião, Rita, se você puder passar os casos agora
assim, ao vivo, para que haja uma interação melhor, eles discutam, sabe, assim, como se fosse na verdade, é uma discussão de caso clínico, porque presencialmente fica mais dinâmico, sabe, vai aparecendo as situações, e aí os meninos vão raciocinando, eles vão criando, eles vão dizendo o que é que vai fazer, sabe, quais seriam o diagnóstico diferencial, porque pediu esse exame, não aquele outro, enfim. Certo. Eu acho que seria mais interessante. Pronto, então, eu vou colocar na tela agora, tá? Para vocês... Tem as perguntas logo abaixo do caso, e aí vocês vão colocando o que é que vocês acham. Quem for falar, por favor, habilite, aliás, o microfone, que fica mais dinâmico, como a gente fez lá com Inês, né? Ficou assim uma coisa bem, bem legal também. Tá, gente? Vamos lá. Vamos lá, Rita, obrigada. Professora Rita, a senhora tem que compartilhar sua tela. Ninguém está vendo, não. Sim, então vou fazer. Ok. Pronto? Sim, a gente está vendo o Google, né? Não. Agora. Continuamos só vendo o Google. A professora compartilhou só uma tela, tem que ter a tela inteira. Descompartilha e tem de novo. E aí, estão vendo? Não, ainda não. A senhora foi em apresentar. Bora lá. Apresentar, aí depois a tela inteira. Já fizemos isso. Tá Aí a senhora aqui, seleciona. sim. Aqui tá, E clica em compartilhar. aqui tá dando como compartilhar. Aí, a tela inteira já deu. Aí seleciona a tela e compartilha no botão azul. Mas vai compartilhar sua imagem. Aí você está compartilhando a sua imagem. Tem que clicar na imagem, exato. Agora, está conseguindo ver? Não, ainda não. Não? Aí tá para a gente estar apresentando O caso. o caso, isso. Interromper de novo, vamos sair. Sai, entra de novo na sala. Já estamos na sala. Aí apresentar agora, do lado direito. Compartilhar. Agora estão conseguindo? Agora está indo. Pronto. Pode botar em apresentação, tá bom. Pronto. Pode falar. Pronto, eu quero que vocês leiam, na verdade, e vão me respondendo os questionamentos abaixo, né? Homem de 44 anos, com tosse produtiva e febre há 2 dias. Foi atendido na UPA e medicado como tendo uma virose, com sintomáticos. Não melhorou e em 24 horas começou a ter dor torácica direita associada à dispneia. Ao exame físico se apresentava com estado geral abatido, taquipneico, febril. Na ausculta pulmonar apresentava diminuição do murmúrio vesicular no hemitórax direito, maciez à percussão, frêmito tóraco-vocal abolido nesta área. Os exames complementares, uma radiografia de tórax com opacidade nos 2/3 inferiores do hemitórax direito, com a curva de Demosé visível. Né? O leucograma, uma leucocitose importante, com desvio à esquerda. Então, pergunta-se, qual a hipótese diagnóstica?
Ou quais? Uma pneumonia comunitária associada a um derrame pleural. Essa maciçez, a percussão, murmúrio vesicular diminuído, o freio metabolido fala a favor de uma pneumonia complicada mesmo, com derrame. A própria curva de Demosier, né? Tá falando isso. Isso. Então, a hipótese seria de uma pneumonia associada a um derrame pleural, tá certo? Mas a hipótese inicial é de uma pneumonia, que complicou com um derrame, podendo esse derrame ser empiema ou não. Pelo tamanho, parece ser um grande derrame. Quando é um grande derrame, é difícil ser um derrame só parapneumônico. Ele deve ter um empiema associado. Sendo assim, quais os germes mais provavelmente envolvidos e o processo etiopatogênico também? O que é que vocês acham? Pode ser o pneumococo, que é o principal, né? Para o caso dele. Como o caso dele aparentemente evoluiu com complicação muito rápido, eu acho que eu também consideraria a possibilidade de ser um estáfilo, apesar dele, e pode ser que, e essa história de virose prévia, também estáfilo tem associação com o paciente tem infecção de via aérea superior prévia, né, e ele teve evolução rápida. Eu acho que seriam os dois principais que eu pensaria a princípio para ele, já que ele não tem outras comorbidades. Exato, eu acho que o pneumococo continua a ser o principal, primeiro, porque ele é mais prevalente na comunidade. E como ele não tem nenhuma outra queixa anterior, a não ser essa virose, ele é o principal. Ele também pode fazer empiema, mas a gente não pode esquecer, neste caso, o estafilococcus, né? E qual o processo etiopatogênico envolvido para os dois, neste caso? Já que ele não tem nenhuma lesão, como a paciente do caso 2 que eu apresentei, que ela tinha um abscesso na coxa, esse não tem nada. Então, não deve ser por hematogênica via de infecção. Inalação, microinalação, né? Como? Microinalações. Isso, é a aspiração de material de orofaringe. Isso. Certo? Porque microaspiração pode ser do ambiente, né? É uma aspiração do material da orofaringe. Que outros exames diagnósticos nós precisaríamos fazer para chegar ao diagnóstico definitivo, na verdade? O que vocês sugerem aí? Uma toracocentese. Isso, tem que ter um raio-x da incidência de Laurel para ver se tem um derrame maior do que 10 milímetros. Mas tá em 2/3 inferiores do hemitórax, eu acho que... Amigo, com certeza tem mais 10 milímetros. Eu acho que o ultrassom daria foi definir loculado, mas Sim. pelo tamanho do derrame já tem indicação de drenagem, né? Já que ele tem, tá relacionado a sintoma de espineia, é mais do que metade do hemitórax afetado, e mais de qualquer forma precisa toracocentese para avaliar o líquido, e o ultrassom ajudaria a ver a loculação. Exatamente. Nós podemos fazer ultrassom, ele vai quantificar o derrame, ele vai dizer se tem loculação, ele vai guiar a punção. Isso é um ponto. A toracocentese, sim, eu acho que é mandatória nesse caso, porque vai ser o fator que vai levar a gente ao agente etiológico definitivo. Como ele está febril, a gente também pode fazer hemoculturas para ele, tá certo? É importante fazer hemocultura. Uma tomografia é importante para a gente avaliar se esse derrame também ele não tem algum envolvimento pulmonar, de parênquima, né? E para diagnóstico diferencial. Eu acho que esses exames são importantíssimos agora.
E na toracocentese, o que é que a gente ia pedir dos exames para ele? Tem que ter DHL. É bom ter triglicerídeo também para fazer aquela regra dos 2 testes ou dos 3 testes. Tem que ter proteína. Certo. A bioquímica geral, né? Tem que ter a cultura do líquido. Isso. Pedir ADA, pedir PCR, fazer bioquímica pH. geral, lembrar de fazer coleta pareada com sangue também, se precisar fazer algum gradiente. Isso. É fundamental de fazer toda a análise, né? Tanto da citologia quanto da bioquímica, e a cultura aí é fundamental, certo? Como a gente trataria esse paciente? Quais as opções terapêuticas? É um paciente grave? Precisa ser internado? O que é que O vocês paciente acham? precisa ser internado, sim, até porque ele vai ser drenado, o tórax dele, né? Vai pedir hemoctura, vai fazer antibiótico venoso e ele precisa ser internado. Não tem como fazer esse manejo ambulatorial. Pois é, eu também acho que a conduta inicial é interná-lo. E qual o antibiótico prescrito para ele? Já que nós decidimos internar. Eu acho Uma que cepa de pensando terceira, ceftriaxona. isso com oxacilina também, se pensar em estáfilo, também tem que ter uma oxacilina. Eu acho assim, que pensando em tratar pneumococo, primeiramente, a gente poderia, e o paciente internado, a gente poderia fazer a cefalosporina terceira geração, mais o macrolídeo, que seria o tratamento do paciente internado, mas se na cultura vier um estáfilo, a gente poderia mudar o esquema, né? Eu acho que também faltam alguns dados para a gente ter uma definição de conduta melhor, sabe? Porque não tem, falou de frequência respiratória, não tem uma gasometria e outros dados, assim, que a gente possa realmente afirmar se ele é um paciente apenas de enfermaria ou um paciente que talvez valesse a pena um acompanhamento em UTI, sabe? Mas de qualquer forma, é importante ter uma oxacilina, já que é de comunidade, e ceftriaxona, ou então outra cefalosporina de terceira, assim. Não, amoxicilina ou cefalosporina é de terceira, né? É um beta-lactâmico. A gente tem que escolher um dos dois. Se a gente opta por interná-lo, tem que ser cefalosporina de terceira geração, né? Eu faria para este paciente a cefalosporina de terceira geração associada ao macrolídeo, e pela gravidade dele, eu já começaria cobrindo estafilococos. Eu já começaria associando também vancomicina, para que esse paciente não piorasse. Quando chegasse os resultados, até o GRAM da toracocentese já vai te orientar se é estáfilo ou não. Aí você pode manter ou pode tirar a vancomicina. Mas por que a vanco e não a oxa? Minha pergunta é essa também. Porque ele pode ser uma meticilina resistente, né, a estafilococcus. A gente, hoje em dia, sempre está pensando isso. Mas, professora... Mas não é de comunidade? Tem fatores de risco. Sim, ele veio de comunidade, não significa dizer que não tem estáfilo de comunidade resistente. Doutora Rita, mas a gente pensar nisso, a gente vai ter que acabar cobrindo qualquer outra patologia que a gente for porventura internar, pensar num quadro muito arrastado. E aí eu só queria saber, tipo, nesse caso a gente fala com propriedade, assim, se for baseado em científico, a gente pode pensar no estáfilo já resistente, pensando em não fazer iatrogenia no paciente? Pode, porque se for para fazer oxacilina, então é melhor esperar a toracocentese com o resultado. Né? Em hospital, dificilmente você vai fazer oxacilina. Quando você precisa internar um paciente com grau desse, você já entra pelo menos com oxacilina. Com a vancomicina, aliás. Professora, porque o que a gente está questionando assim é que quando a gente estuda pneumonia comunitária, principalmente na parte de ventilação mecânica, nas pneumonias, na leucomiase, a gente vê que existem fatores de risco para o paciente ser considerado com possibilidade de MRSA, inclusive a prevalência de MRSA comunitária, que não é tanta aqui no Brasil. Aí, por isso que a gente, acho que a maioria da gente concorda que seja uma oxacilina e não uma vanco direto.
Certo, você pode fazer isso. Eu não faria. Na minha clínica, eu não faria. Porque eu acho que é correr o risco desse paciente evoluir e agravar. Entendeu? Mas, assim, pode tentar. Agora, corre o risco de ter falha. Porque está frequente, tanto que eu mostrei um slide ali de estafilococos resistente à meticilina, né? Que é o CA-MRSA, né? Que é muito frequente hoje em dia. Mas aí você tem que ponderar também as medidas de saúde pública. É muito, assim, complicado se a gente começar a ter na comunidade MRSA. Mas ele está na comunidade, mas foi para um hospital. Você não vai tratá-lo, mandar ele para casa, não, para mandar a coxacilina, não. Você vai botar ele no hospital e tratá-lo. Então, se a cultura me vem negativa, eu retiro o avanco. Ou se vem positiva, eu deixo e tiro os outros. A ceftriaxona e a azitromicina. Às vezes, ser médico é ter esse manuseio, para você não perder o paciente. Entendi. Doutora Rita, hoje, o que é que a gente está mais apropriado pela ciência? É escalonar, começar de baixo e aumentar? Ou a gente já começar atacando e, dependendo da cultura, tirar? Você tem que fazer o score do paciente, ver a gravidade dele para fazer, optar pelo tratamento. Tá certo? Entendi. Aí, no caso, baseado nos fatores de risco que a Alice falou, no caso, mas aí se a gente decide internar o paciente pelo CURB, digamos que a gente usou o CURB, a gente só decide se vai internar ou não, mas a proposta terapêutica é por outros fatores de risco, né? Ah, sim, por outros fatores de risco. Por outros fatores de risco. Então, minha opção terapêutica para ele seria essa. Perfeito. Alô? Perfeito, doutora. Estamos ouvindo, professora. Quais as complicações que essa patologia pode desenvolver no paciente? Que ela desenvolveu derrame pleural, né? Que pode ser empiema ou não. Pode evoluir para sepse também, choque séptico. Se for empiema, o que é que a gente pode fazer? Vai fazer para ele? Tem que drenar o derrame, né? Se for loculado, dependendo, se for começar a formar loculações, pode até considerar uma toracoscopia para tirar a trabécula. Depende da avaliação, né? Isso. Mas que outras complicações ele pode desenvolver? Como a Alice falou agora mesmo, sepse. Como a Alice acabou de falar, sepse, choque séptico. Isso. A cronificação do derrame. Né? Isso. Tá certo? Eu não sei se vocês viram, mas estáfilo é um germe que ele evolui rapidamente. Num dia você interna o paciente, no outro dia ele já está no respirador. Mais alguma coisa sobre esse caso? A gente pode passar para o outro. Não, pode passar. Mulher, 22 anos, usuária de drogas, moradora de rua, vem com perda de peso acentuada. Tosse com expectoração amarelada e hemoptóicos. Fez uso de levofloxacina, prescrita na urgência, tendo melhorado alguns dias dos sintomas. Após o tratamento, a sintomatologia retornou. Ao exame físico, se apresentava com estado geral decaído, taquipneica e febril. Na ausculta pulmonar, apresentava estertores e roncos em hemitórax esquerdo. A radiografia do tórax tinha infiltrado em todo o pulmão esquerdo e no ápice direito uma cavidade de paredes espessadas. Tinha infiltrado em todo o pulmão esquerdo e no ápice do direito e uma cavidade espessada no ápice esquerdo. Um leucograma normal. Pergunta-se, qual a hipótese diagnóstica? Tuberculose. Exatamente. Né? Uma das características da tuberculose é exatamente a disseminação broncogênica. Veja que ela tem infiltrado em todo o pulmão esquerdo, no ápice direito, e no esquerdo, além disso, ela tem uma cavidade. Então, uma das características da tuberculose é essa disseminação broncogênica, com evolução, assim, uma evolução subaguda.
né? Ela fez uso de levofloxacina, que mascarou a doença, e por isso ela ficou relativamente bem, mas voltou a ter os mesmos sintomas agora. Além de ser usuária de drogas, né, e moradora de rua, que é um outro fator facilitador para essa doença. Que outros exames nós pediríamos para o diagnóstico? Pesquisa de bar no SCAR. Pode ser. Quem mais? Qual? PPD. O teste rápido molecular da tuberculose, que faz o teste de sensibilidade para rifampicina, né? O DNA, né? A pesquisa Isso. do DNA do micobactério, sim. Mais algum? Se a gente começar a terapêutica para ela e ela não tiver uma boa resposta, qual outro exame assim é necessário? Já que ela é usuária de drogas, ela é moradora de rua. Eu pediria sorologias também para ela. Sim. HIV, hepatite B, essas coisas. Nesses Importante. pacientes que são moradores de rua, eles têm indicação de ter uma cultura desde o começo da investigação de tuberculose. Cultura. Uma cultura para... Um teste de sensibilidade do micobactéria. Para o bacilo. Micobactéria, certo. Para ver se tem resistência à rifampicina, porque ela, teoricamente, é uma paciente de risco para isso, né? Como os pacientes com HIV, por exemplo. Isso. Mas isso, o do DNA já dá rifampicina. A cultura vai dar para os outros também, né? A cultura com a tipificação vai dizer que micobactéria é e o antibiograma. Em se confirmando a hipótese, qual a terapêutica? Terapêutico usual, a gente usa o Coxip agora, o RIP. Que é? Rifampicina, isoniazida, pirisenamida e etambutol. E etambutol, são os 4. E a partir do 3º mês fica rifampicina e isoniazida. Isso. Pronto, essa outra a gente já responde, vocês já responderam em situação epidemiológica da paciente, que outras patologias deveriam ser investigadas, né? HIV, que sempre, na verdade, deu diagnóstico de tuberculose, sempre se sugere ao paciente fazer o anti-HIV. Mas hepatite também pode ser investigada. Quais as complicações que a patologia pode desencadear nesta paciente? Ela pode ter um derrame pleural secundário tuberculose também, né? Tuberculose extrapulmonar, pode evoluir com sequela pulmonar permanente também, bronquiectasia. Bronquiectasia, né? Pelo envolvimento pulmonar descrito na radiografia, provavelmente ela vai ficar com bronquiectasia, porque ela tem um grande envolvimento, né? Todo o pulmão esquerdo e o pulmão direito também já no ápice. Então, com bronquiectasia ela deve ficar. Agora, ela pode também, por conta da bronquiectasia, infectar secundariamente por fungo, ter hemoptise no futuro, né? E quando, às vezes, os pacientes usuários de droga, muitas vezes, né? Se eles não têm um acompanhamento, eles, muitas vezes, abandonam o tratamento. E isso é mais um fator de risco para resistência. Pronto, pessoal. Mais alguma pergunta? Não. Professora, eu tenho uma pergunta. Sim. Naquele primeiro caso que a senhora mostrou da paciente com anemia falciforme, Sim. a gente também deveria aventar a hipótese de uma síndrome torácica aguda, né? Além de pneumonia, porque ela ele tinha síndrome torácica aguda, associada. Isso. Muito bem, exatamente. Era só isso mesmo. Mais alguma? Pronto, Adriana. Estou de máscara aqui. Doutora Adriana, a senhora está desligado, tá bom? Tá, é porque eu estava travado aqui, minha imagem. Ah, tá certo. Gente, eu quero agradecer, Rita, obrigada pela sua disponibilidade. Espero que os meninos tenham aproveitado bastante. E é isso, ninguém teve mais dúvida, a discussão dos casos
foi bem interessante. Eu acompanhei aqui. E muito obrigada. Lembrando, gente, que próxima semana nós teremos aula, se eu não me engano, sobre diabetes com a professora Lúcia Lena. Lúcia, uhul! E na outra nós teremos com o professor Marco Hébio sobre lesão renal aguda, a doença renal aguda. E a outra, no final de semana, que é o grupo de vocês, a gente vai ter aí vai ser um formato diferente, onde a gente vai ter, vamos chamar 4 palestrantes, onde a gente vai discutir tudo isso que a gente aprendeu, né, sobre pneumonia, diabetes, sobre a parte vascular, de coagulação, sobre a parte renal, tudo isso relacionado ao COVID, tá? Então, assim, vai ser muito legal, porque a gente vai ter 4 debatedores, assim, não vai ser em formato de aula, vai ser debater mesmo o que é que a gente tem de novidade, como é que a gente aborda o paciente com COVID, eu acho que vai ser muito legal, tá? Professora Então, Adriana. Oi. É só para a gente não perder esse timingzinho de conversar com a senhora sobre isso. Eu acho que foi algo que incomodou todo mundo, eu acho que a senhora já está ciente, mas eu acho que, assim, a doutora Rita ter saído foi oportuno e ruim ao mesmo tempo, que eu acho que ela precisava escutar isso também, mas eu acho que a aula foi com uma complexidade um pouco menor do que a gente precisava. Eu acho que foi uma aula para o estudante que está no clínico e não o estudante que está no internato. Eu acho que os casos também não foram casos que instigaram a gente a pensar e trazer uma complexidade maior. Acho que o caso mais interessante, que era o caso da paciente falciforme, foi um caso que não foi bem conduzido e eu queria trazer essa preocupação com a senhora e também para a senhora dar um toque para os professores, para a própria doutora Rita, para sempre fazer uma aula mais interativa, como o próprio exemplo, assim, não querendo comparar, mas já comparando com o próprio exemplo da aula de doutora Inês, que eu acho que foi uma aula fenomenal, muito interativa, com a gente sempre tirando dúvida, com casos clínicos interessantes. Então, eu acho que precisava desse feedback agora no fim da aula. Claro, inclusive eu tinha pedido para Lucas exatamente isso, certo? Eu fui pega de surpresa também, assim como vocês, da aula gravada. A gente passa todo o formato passado igualmente para todos os professores. Eu peço que eles façam uma pequena introdução de no máximo 20 minutos, falando sobre os pontos relevantes dos principais assuntos que eles vão falar, e coloquem muitos casos para que vocês possam raciocinar em termos de hipótese diagnóstica do caso clínico, que exames pedir, por que pedir, laboratorial, trazer os exames, inclusive, enfim. Né? Professora, eu peço também que os professores me encaminhem a referência bibliográfica para que vocês estudem previamente, porque aula, assim, formal, a gente tem nos livros, né, assim, os assuntos, a gente tem nos livros, o objetivo da aula não é esse. Então, eu só recebi a referência bibliográfica quando eu encaminhei ontem para vocês, né, foi com atraso, eu peço desculpas. Já contatei com a professora Lúcia para que ela me enviasse, acho que amanhã ela está me enviando para eu poder encaminhar para vocês, porque o interessante é isso, é que vocês se preparem para que haja uma discussão. Sabe? O objetivo é esse, não é objetivo de aula como a gente dá em sala de aula. Porque, sabe, não é esse o objetivo do webinar. Infelizmente, algumas coisas acontecem que demandam um jogo de cintura, e eu imagino que a senhora se esforce muito em prol da educação mesmo da gente aqui, desse conhecimento. Sim, claro. E aí essas coisas acontecem de maneira que às vezes foge da nossa mão, né? Isso, e assim, eu peço a vocês, assim, a compreensão, como essa educação continuada é uma coisa que a gente vai querer manter, mesmo que depois a gente volte às aulas,
presenciais, é uma coisa que a gente está querendo melhorar, sabe, aprimorar, sempre de forma não aula convencional, mas de forma bem dinâmica. Já tem outra aula dessa, sobre pneumonias, programada para o dia 6 de julho. Perfeito. Será com outra professora, que eu estou ainda confirmando, porque virão vários outros professores, vários outros. Tá? Isso é muito bom, muito bom. Professora, Inclusive, desculpa, Alice, só um minutinho, para não perder o raciocínio. E assim, professores de fora também, tá? Eu tô montando uma enquete, eu combinei com a Amadeu, que a gente vai colocar no Avamed, para que vocês nos deem o feedback, porque o feedback é muito importante. Né? Assim, a aula de Inês foi ótima, mas eu tenho certeza que a gente pode cada vez melhorar mais. Né? Não existe uma situação que a gente não consiga melhorar. Né? E as adversidades, essas coisas vão acontecer, né? Infelizmente, foge da gente. Mas eu agradeço muito vocês terem ficado, tá? Vocês terem participado, terem dado apoio no final. Eu achei que foi melhor a gente discutir agora do que depois. Né? Mesmo... Professora, Oi. No mês que vem ainda é o grupo da gente, que vai estar em clínica médica, né? Isso. Aí ela vai repetir os assuntos. Tem alguma forma que a gente possa sugerir assuntos para o mês que vem? Pode, inclusive nos enquetes eu vou pedir alguns assuntos, só que como eu tenho que programar isso com certa assim, com certa antes, né? Para que o professor ele possa estar disponível, para que ele possa se organizar. Então, a gente está montando. Eu vou Porque eu sei, por exemplo, vocês. que tem alguns assuntos que, por exemplo, que a gente tem alguma dificuldade que chamam mais nossa atenção no contexto de agora. Por exemplo, ventilação mecânica, que é uma coisa que a gente não tem tanto base da graduação, de insuficiência respiratória mesmo, sabe? Que faz parte, inclusive, do contexto que a gente está vivendo, e acho que ia contribuir bastante para a gente, já que a gente está no meio de uma pandemia, de uma síndrome respiratória, é uma coisa que a gente só tem uma aula na graduação e que acho que acaba contribuindo, que é menos batido do que pneumonia, por exemplo, sabe? Certo. Não, mas veja, a gente tem que ter, como são 8 semanas com vocês, né? A gente vai ter muitos assuntos e nada impede que vocês continuem participando, só que não vão ter mais a frequência obrigatória com os outros assuntos. A ideia é essa, que cada vez mais vocês participem. E vocês podem falar, vocês podem comentar, certo? E essa é uma boa ideia sua, eu vou colocar assim, só vou ver qual seria a data e quem seria a pessoa que poderia trazer isso para a gente. Mas, assim, eu preciso ver o formato, já que é uma coisa que vocês não têm muito acesso, né, e talvez tivesse que ser uma aula mesmo. Aí eu não sei, eu vou pensar, mas o assunto eu acho muito interessante. Ô, doutora Adriana, a senhora está me ouvindo? Oi, Beatriz. A Beatriz não, é Leonardo? Natasha. Oi, Natasha, estou ouvindo. Vou falar aqui sobre o risco de me repetir, mas assim, eu acho que quando a gente faz o convite para alguém, a gente não sabe se essa pessoa realmente vai ter a disponibilidade, vai vestir a camisa, vai ter o empenho para fazer o que a gente está pensando, né? E eu acho assim que a gente não deveria se restringir aos professores da casa. Tem muita gente boa na EBSER, tem muito residente também que tem disponibilidade, que eu acho que poderia fazer alguma coisa legal também. Então, assim, de repente a gente abriu o leque, né? Eu vi que as pessoas que fizeram esse mês foram professores, especialistas, que também às vezes nem sempre é a melhor alternativa para a gente, de repente na abordagem de um assunto e tal. Mas, enfim, eu sei que tem, porque a gente recentemente até marcou uma aula com uma ex-resi de psique lá do HC e tal, e super disponível, agora psiquiatra, né? Super disponível, então eu imagino que os meninos da clínica também, os que foram da clínica e os que são R3 hoje de clínica lá do HC também teriam bastante disponibilidade para fazer, e os próprios staffs da EBSER também.
Enfim, é isso. Todos os professores, eles foram convidados com muita antecedência. Você veja que eu já tenho a programação do mês todo, e já estou fazendo a do mês de julho, né? Então, todos têm tempo bastante para isso. Existe não é uma obrigatoriedade, eu contactei algumas pessoas do EBSER, mas como eles estão envolvidos com o Covid diretamente, então eles realmente, nesta fase, eles não estão com tanta disponibilidade assim, certo? Pelo menos de uma pessoa que foi convidada, não estava com essa disponibilidade toda, mas se prontificou, lógico, sempre. E a ideia também é trazer pessoas de fora, de outros serviços. Existe um compromisso dos professores, certo, do departamento, que durante a pandemia a gente esteja envolvidos com vocês, são os únicos que a gente pode fazer atividades à distância, valendo por carga horária dada, certo? Então, os professores também têm que estar envolvidos nisso. Isso não impede que a gente chame outras pessoas, mas a prioridade são os professores do departamento. Entendeu? Assim, não é uma imposição, é uma sugestão. E eles estão abraçando com muita dedicação. Acho que André deu uma boa aula, teve uma boa discussão. Achei que poderia ter discutido mais sobre a embolia pulmonar. Já foi dado feedback para ele, embora vocês não me falaram nada, mas eu percebi. A aula de Inês foi excelente, também já passei o feedback. A aula de Rita, nesse formato, a minha opinião pessoal fica monótona, porque perde a interatividade, que era o objetivo da apresentação, né? Mas, assim, as próximas a gente vai voltar como era antes. Eu acho que Marco Weber, não sei se vocês conhecem, da Nefro. Conhecemos, sim. Conhecemos. Maravilhoso. Amor incondicional. Pronto, então ele está super empolgado, tá certo? A gente já bateu, já trocou umas ideias, estamos trocando umas ideias, então a gente está trazendo também gente nova, né, assim, com um pensamento novo, assim, a gente está fazendo uma mesclagem, tá? E vamos chamar também pessoas de fora, de outras, e fora não só do HC, mas fora do estado, né? Vamos trazer gente de São Paulo, estou tentando trazer gente do Rio, sei lá, de outros estados, das universidades, para que a gente possa fazer esse feedback. Quem sabe um de vocês não quer fazer, quando essa pandemia passar, não quer fazer uma residência fora e, de repente, já conversa com o professor, assim, esse é o objetivo, sabe? É fazer uma interação maior. Alice disse que queria fazer clínica médica fora. Eu queria fazer na HC. Professora, eu mandei umas sugestões no chat. E Léo também sugeriu um professor. Sim. Dr. Bernardo Times, por favor, para cirrose e complicações, seria excelente. Dr. Bernardo Times é incrível, por favor. Vamos falar isso, sabe aonde? Eu vou pedir para a Amadeu depois mandar para mim no chat, porque depois que eu desligar eu fico sem, né? Mas vocês podem mandar para o e-mail, aquele e-mail que eu estou correspondendo com vocês, certo, gente? E assim, certo. A gente faz o contato. Ouvir vocês sempre é muito bom, vocês têm sempre muito boas ideias, vocês estão no dia a dia, né? E sim, sugiram, sempre que for possível, a gente vai fazer. O que não for possível, eu vou dar o feedback a vocês, porque que não foi, tá? Mas a ideia é essa, mesmo que vocês depois saiam da clínica médica, vão para outro rodízio, vocês têm total acesso às nossas webinars, aos nossos assuntos. Márcia, muito obrigado em nome da turma, viu, doutora?
Tá sendo Obrigada muito a legal. vocês. Mais uma vez, obrigada a Amadeu, que tem uma paciência enorme com a Sim, gente. Amadeu, obrigado. Vocês não sabem, a gente testa antes, ele entra antes, testa com o professor, ensina, está aqui até essa hora, ó, imagina. Né? Tá Misericórdia. Valeu, Amadeu. Arrasou, Amadeu. Obrigada. Amadeu, ícone da medicina. Ele vai, daqui a pouco a Amadeu vai dar uma aula para a gente. Oh, coisa boa. Tchau, boa noite, pessoal. Deixa eu dar uma sugestão, uma ideia aqui que eu tive, que eu estou amadurecendo, tá? A gente tem aula na graduação só sobre medicina, mas a gente não... Medicina, quando a gente se forma, que abre um consultório, ou mesmo você vai trabalhar no público, um consultório, mesmo que você seja sozinho, é uma empresa. E a gente não é orientado durante a graduação para esse aspecto, entendeu? Então, uma das aulas que a gente vai ter sobre isso. Eu ainda muito bom, doutora, muito bom. Eu bolei o tema, assim, o tema não, o nome da aula, como a gente vai abordar, mas é mais ou menos sobre isso, tá, gente? Sobre empreendedorismo, né? Empreendedorismo em medicina. Muito bom tema. Não é o objetivo de você sair um empresário, não é isso. É você, como médico, ser um empresário seu, sabe? Assim, de você mesmo, sabe? Com certeza. Não ficar olhando somente a parte capitalista do dinheiro, mas como organizar a sua vida. Sabe? Assim, eu acho imprescindível esse tema, doutora, imprescindível. Maravilhosa ideia. Obrigado, viu? Obrigada a você. Pela dedicação. E a gente vai se falando, tá bom? Vai, com certeza. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite, tchau. Boa noite, professora. Obrigada. Tchau.